Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Pedro Bonifácio, advogado da área tributária há mais de 10 anos, militando nessa área promissora. E venho aqui oferecer a você o nosso super curso a respeito da notificação tributária. Você sabe que a área tributária não é uma área muito privilegiada, pelos outros ramos do direito, mas digo a você que se você se especializar, dedicar, você terá aí grandes chances de se tornar um grande advogado na área tributária, principalmente em setores, em departamentos exclusivos da sua empresa, do seu cliente, que ele pode ter aí um temor com relação a uma notificação. Recebeu o boleto de um tributo, como é que ele faz, para se defender? Será que aquela cobrança realmente é uma cobrança verdadeira? Eu preciso judicializar todos os casos ou dá para resolver em âmbito administrativo? Não sei se você tem noção, mas hoje nós temos mais de 30 milhões de processos dentro da área tributária. E muitos desses processos poderiam ser resolvidos de maneira administrativa. E muitos desse universo de mais de 30 milhões de processos, nem advogado constituído tem. A OAB fez uma pesquisa recente, identificou que menos de 10% dos advogados já atuantes se consideram advogados na área tributária. Então imagine o caminho, o campo promissor que você tem dentro dessa área. E eu estou aqui para te mostrar que ela não é tudo isso que dizem não. Não é uma área difícil, não é uma área complexa e exige o estudo como qualquer outro ramo do direito, Você que já advoga na área civil, na área trabalhista, na área empresarial, eu tenho certeza que você poderá se adaptar muito bem à área tributária. E digo mais, você nem precisa deixar de continuar trabalhando na sua área em que você iniciou, até porque a maioria dos temas em direito tributário, nem audiência você vai participar. Então vejam que existem aí diversas vantagens para que você que gosta, que queira conhecer um pouco mais sobre o direito tributário, vai descobrir durante as nossas aulas. Hoje é a nossa primeira aula em que a gente vai trabalhar o caminho inicial, O contribuinte acabou de receber um boleto, acabou de receber uma cobrança. Será que realmente esse boleto, essa cobrança, ela é legítima? Será que realmente eu tenho que pagar esse tributo? Infelizmente, muitas cobranças realizadas pela Receita Federal, pelo Estado ou pelo município são cobranças indevidas. A relação tributária, você sabe, é o dever de pagar tributo não por vontade, mas porque a lei manda. A gente paga não necessariamente porque a gente quer, mas a gente paga porque a lei obriga que todo cidadão que realize uma situação concreta no mundo pague aquele determinado tributo. Então, se você tem um carro, todo ano você será culminado a pagar o IPVA. Se você tem uma casa, você será obrigado a pagar o IPTU. E assim vai. Todo o tributo, ele sempre decorre da vontade da lei, mas nem sempre essa lei é respeitada. Então, assim como a administração pública precisa cumprir exatamente a lei, nós também, contribuintes, temos que chamar a atenção do Estado toda vez que essa lei, que essa norma não é cumprida. E digo a vocês, principalmente em municípios menores, interiores, é muito comum a gente receber demanda de clientes que falam, olha, eu recebi esse imposto, eu recebi esse boleto para pagar, esse carnê, esse auto de infração, tudo isso que eu estou falando é sinônimo. Boleto, lançamento, carnê, a guia para pagar o tributo, ele recebe e ele não sabe efetivamente se aquela cobrança é devida. Mas como vem com o símbolo da Secretaria da Fazenda, normalmente ele paga para evitar problemas. Será que realmente esse tributo é devido? E essa é a ideia da nossa primeira aula. A gente mostrar para você, advogado, que já trabalha na área tributária ou está iniciando, o que você tem que olhar quando chega o carnê para você efetivamente saber se esse carnê está certo ou ele está errado com relação à obrigação tributária, ok? Então vamos lá. A gente vai começar mostrando que todo o segredo está na análise da notificação. Você não vai precisar conhecer a fundo a legislação tributária. Basta você observar os elementos mínimos que estão lá no artigo 142 do CTN. O nosso Código Tributário Nacional ele tem que ser seguido por todos os estados e municípios. Então eles podem ter legislação local designando outros elementos além destes que eu vou dizer. Mas esses elementos que eu coloquei aqui para a gente trabalhar são aqueles elementos obrigatórios que toda notificação tem que ter. Isso não vale só para tributo, não. Se você receber, por exemplo, uma notificação de trânsito, uma multa por ter estacionado em local proibido, por ter ultrapassado o limite de velocidade, você também poderá verificar se esses elementos constam naquela notificação, naquela guia. Vamos então aqui trabalhar exatamente com tributo, que é o nosso foco no nosso encontro, e a gente vai olhar agora para o artigo 142 do CTN. Lá no artigo 142, ele delimita tudo que o lançamento tem que ter, tudo que essa notificação precisa ter. Vamos comigo aqui na nossa tela. O primeiro elemento que nós precisamos observar é se essa cobrança tem alguma lei estabelecida no auto de infração.
Quando você recebe o lançamento, em algum lugar dele está escrito capitulação legal. O que é essa expressão, capitulação legal? É o número da lei, é o artigo em que seu contribuinte foi enquadrado. Comentei há pouco que todo tributo tem que ter lei. Então não pode ter uma cobrança tributária sem lei que o estabeleça. E às vezes a cobrança tributária está pautada num decreto, está pautada numa portaria, e isso não pode acontecer. Então o primeiro ponto do nosso conferência, do nosso checklist da notificação tributária é saber se existe a lei que pauta, que dá validade àquele documento tributário. Então procure aí, dentro do auto de infração, cada ente público tem o seu próprio layout, né? Tem a sua própria forma de colocar as informações, mas tem que ter lá a validade da norma tributária, ou seja, qual que é o artigo de lei que aquela minha cobrança está pautada. Assim que você identificar a lei, segundo passo, você precisa saber se essa lei estava válida no momento da prática do ato por parte do contribuinte. Olha como é simples. Você paga IPVA por ter um carro. Você paga IPTU por ter uma casa. Qual é o dia que você pratica esse ato previsto na lei? Na maioria dos estados, inclusive nos municípios, é todo dia 1º de janeiro de cada ano. Então vamos usar o IPVA como exemplo. Se o contribuinte praticou o fato gerador dia 1º de janeiro de 2020, eu preciso saber se aquela lei que estabelece a cobrança estava válida, vigente, no dia que ele praticou o fato gerador. Então, por isso, você precisa saber se, pelo número da lei, aquela lei estava vigente na época que ele praticou o fato gerador. Você sabe que os 2 últimos dígitos de uma lei após a barra, lei 5.700, barra alguma coisa, esses 2 últimos dígitos indicam o ano. Então basta você olhar se naquele ano em que ele supostamente praticou o fato gerador, aquela lei estava vigente. Porque se não estava vigente, significa que ele não pode ser cobrado. Lembre-se que uma lei nunca retroage, a lei só tem efeitos daqui para frente. Então se o boleto está pautado numa lei atual, mas simbolizando um fato que você praticou no passado, essa lei é totalmente inválida para aquele fato especificamente. Pedro, mas toda vez que o ente público lança um tributo, quanto tempo ele tem para fazer esse carnê chegar na minha casa? Ele tem até 5 anos, é o que a gente chama de prazo decadencial. E esse é o problema, né? Como o fisco, né, o ente público tem 5 anos para mandar o carnê para minha casa, pode ser que a lei que ele estabeleceu como lei vigente seja uma lei recente e ela não pode ser aplicada ao fato do passado. Uma vez, um caso concreto lá do meu escritório, eu peguei uma situação de um contribuinte que estava sendo cobrado por inadimplemento do imposto de renda. Aquele imposto que você paga todo ano pela renda que você ofere em um determinado período. Diz a lei que o imposto ele deve incidir todo dia 31 de dezembro de cada ano. Então, tudo que eu ganhar durante um determinado ano, no dia 31/12 será observado quanto eu terei que pagar. Ocorre que esse contribuinte não declarou o imposto. Esqueceu, né? Todo ano a gente faz a declaração com relação ao ano anterior. E ele esqueceu de fazer isso. Qual foi a consequência? Multa. Só que a multa tem que ser a multa vigente à época quando ele praticou o fato. Então, no meu caso, o fato gerador dele tinha sido praticado em 2015 e a lei que eles usaram para calcular a multa era uma lei de 2018. Está aí o primeiro problema. Porque se a lei é 2018, ela não pode alcançar fatos de 2015. Porque sempre nós vamos aplicar a lei vigente à época da prática do fato. Não esqueça disso. Sempre nós vamos aplicar a lei que vigorava à época do fato. Mesmo que hoje essa lei pode ter sido revogada por outra mais recente. No direito tributário, a norma não retroage. Tem que sempre aplicar a lei vigente quando o fato foi praticado. E como é que eu vou saber qual foi o ano que o fato foi praticado? Está no boleto. Olha aí, no lançamento, na notificação, que além do ente público informar quanto você tem que pagar, data de vencimento, também está escrito quando ele praticou o fato gerador. Então faz uma comparação. Qual é a data do fato gerador e qual foi o ano que a lei foi publicada. Se a lei foi publicada depois daquele fato gerador, ela, apesar de ser uma lei atualmente vigente, na época ela não podia ter sido aplicada, ok? Então a primeira coisa que você vai olhar é se existe lei vigente na época do fato. Segundo, essa lei era a lei válida no momento que ele praticou o fato gerador? Caso contrário, você já tem a sua tese para você poder ingressar em âmbito administrativo, sem precisar pagar nada, você poderá se defender informando que a lei aplicada não é a lei correta.
Outra coisa que você precisa identificar. Será que a cobrança ainda é válida? Ou será que já teve prescrição ou decadência? Pedro, explica para mim o que é esse termo, né? Prescrição e decadência. Doutores, toda relação ela precisa acabar um dia. Assim como a relação amorosa, a relação entre pai e mãe, a relação entre filhos, a relação de parentesco, enfim, toda a relação ela termina igual uma relação tributária. E qual que é o nome do instituto no direito que estabelece o fim da relação jurídica? A prescrição ou a decadência. Guarde isso. Decadência é o prazo que eles têm para mandar o carnê para sua casa. Decadência é o prazo que eles têm para mandar o carnê até a sua casa. Falei agora há pouco que o prazo é de quantos anos? 5 anos. Então, se você praticou o fato gerador em 2015, eles têm até o final do ano de 2020 para mandar o carnê para mim. Se eu pratiquei o fato gerador em 2016, eles têm até o final do ano de 2021 para mandar o carnê para mim. Isso é o prazo de decadência. E eles mandam os carnês mesmo com o prazo vencido, é o que mais acontece. Se você pegar no cadastro de recursos fiscais perante a Receita Federal, só estou falando aqui em âmbito nacional, tá? Não sei de onde você é, mas em estado e município a realidade é às vezes até pior. Na Receita Federal, de cada 10 processos protocolados hoje em âmbito administrativo, mais da metade já estão com a decadência decretada. Mas a Receita manda pelo equívoco de que você pode pagar sem saber que aquele crédito não pode mais ser exigido. Então fique atento, você é advogado, você é contador. Se o cliente receber um boleto, fale para ele antes de pagar o boleto, mandar para você analisar. E além de você analisar a lei, além de você analisar se ela estava vigente na época do fato, você também precisa saber se o boleto foi encaminhado no prazo devido. Se passou mais de 5 anos desde o dia que você praticou o fato gerador, eles não podem mais mandar esse carnê. E se mandarem, simples. Você vai alegar artigo 173, inciso 1 do CTN, guarde aí depois para você verificar, artigo 173, inciso 1 do CTN, que esse tributo não pode mais ser cobrado pelo Instituto da Decadência, ou seja, eles perderam o prazo para lançar. Mas pode acontecer também deles terem lançado você dentro do prazo, ou seja, dentro desses 5 anos, mas você não pagou. Não tem aquele prazo que vem no carnê para você pagar? A gente chama isso de prazo voluntário, ou seja, é aquele prazo que a lei estabelece que você tem para pagar o tributo. Em regra, 30 dias. É claro que tributos como IPVA, IPTU, às vezes o governo, para facilitar o pagamento, parcela para você em 10 vezes, em 3 vezes. O que é importante você saber? Caso você não pague o imposto dentro daquela data, o ente público agora pode entrar com uma ação judicial contra você. Porque a obrigação tributária, você não paga porque quer, você paga porque a lei manda. E se eu não pagar, o que vai acontecer comigo? Eles entrarão com uma ação judicial de cobrança. Como chama a ação judicial de cobrança em direito? Execução. Então eles vão entrar com uma execução fiscal, porque a gente está falando de tributo, e essa execução fiscal ela vai ser uma ação judicial para pedir a penhora do seu patrimônio. Eles vão pedir o bloqueio do patrimônio do devedor para satisfazer a dívida tributária. Mas guarde isso. Depois que seu boleto vence, eles também têm um prazo para protocolar em juízo essa ação. E qual é esse prazo? Também 5 anos. Então veja, 5 anos para chegar o carnê na minha casa é a decadência. E depois de vencido, eles têm mais 5 anos para executar. Mas a gente sabe que o poder público às vezes é um pouco atrasado, burocrático. E aí o que acontece? Eles protocolam em juízo depois desses 5 anos. E aí, mesmo assim, essa execução é válida? Não é mais. Se passar 5 anos da data do vencimento do meu imposto, sem que eu tenha pago, sem que eu tenha parcelado, sem que eu tenha feito qualquer tipo de defesa, o boleto está lá, guardado na minha gaveta, e já faz mais de 5 anos que esse boleto venceu. A autoridade pública, se ela entrar com uma ação na justiça, qual vai ser a sua alegação em juízo? Você vai dizer que está prescrita a dívida. A prescrição é a perda do prazo para exigir o pagamento por via judicial. A decadência é o prazo para o boleto chegar na minha casa. E a prescrição é o prazo para que eles entrem com uma ação judicial cobrando aquele imposto. Então veja, o prazo é o mesmo, 5 anos para lançar e 5 anos para executar. Mas eu começo a contar esses prazos em datas diferentes. A partir do momento que eu pratico o fato gerador, eu começo a contar o prazo para o boleto chegar, decadência. E depois que esse boleto vencer, eu começo a contar agora o prazo de prescrição,
que é o prazo que o poder público tem para ajuizar uma ação. Então, antes de você saber se realmente aquela cobrança está certa ou não, pergunte para o seu cliente. Você parcelou a dívida? Você fez algum tipo de impugnação com relação à cobrança? Ou você apenas deixou o boleto vencer? Se a resposta for de que ele apenas deixou o boleto vencer, e você observar que o protocolo em juízo já passou 5 anos, o que você vai alegar? Prescrição. Pedro, e se o cliente primeiro pagou e depois veio atrás de mim, dizendo que a decadência aconteceu, a prescrição ocorreu? Fique tranquilo, do dia que ele pagou, você pode pedir o dinheiro de volta. Exatamente, artigo 168 do CTN estabelece que se caso o contribuinte pague, o seu cliente pagou uma dívida decaída ou prescrita, a partir da data que ele pagou, você tem 5 anos para pedir o dinheiro de volta. Tudo no CTN, quase que todos os prazos são 5 anos. Olha como é fácil. Tudo é 5 anos. Decadência, 5 anos. Prescrição, 5 anos. E o prazo para restituir o tributo também é 5 anos. Então, tudo que seu cliente for receber de boleto, for receber de cobrança, não esqueça de saber. Já passou 5 anos do dia que ele praticou o fato gerador? Ou já passou 5 anos do vencimento? E eu vou dizer para você que isso era um tema muito controvertido lá no Superior Tribunal de Justiça, que é quem dá a última palavra na área tributária, principalmente. E o STJ, Superior Tribunal de Justiça, editou recentemente, comecinho de 2019, uma súmula que o ente público ainda não obedece. E qual súmula é essa? É a súmula 622. Nessa súmula 622, o STJ dá uma verdadeira aula de como calcular a decadência e como calcular a prescrição. Você que não é muito do ramo do direito, o que é uma súmula? Ela revela o posicionamento harmônico de um tribunal. De tanto processo, de tanta reclamação sobre aquele tema, o Poder Judiciário resolve uniformizar o entendimento através da aplicação de uma súmula. Então, toda vez que em direito você ver uma súmula sobre um assunto, tenha certeza que milhares de processos foram protocolados em juízo para debater aquele assunto. E para desafogar, o processo judiciário, o que eles fazem? Criam um enunciado, uma regra, e todo processo que for criado judicialmente tem que seguir exatamente aquela regra. E por isso a súmula 622 foi necessária. Veja, uma súmula recente, 2019, que exatamente explica aquilo que o CTN já fala desde 1966. Como se calcula uma prescrição e como se calcula uma decadência. Mas como eu falo para vocês, nem sempre aquilo que está na lei é seguido pelo ente federativo. Ele deveria, até porque ele cria as leis. O poder legislativo de cada órgão cria as leis. Mas nem sempre o poder executivo, prefeitura, governadores e a União cumpre o que está na lei. Por isso foi necessário a aplicação da súmula 622. Então, revisando, chegou o carnê, primeira coisa que eu tenho que pedir para o cliente, mandar para você. Pode ser um WhatsApp, pode ser por e-mail. Aquele boleto que ele te manda, o que eu tenho que olhar primeiro? Se tem lei. Procura aí, dentro da notificação, se existe alguma lei informando que aquela cobrança é legítima. Identificou a lei? Olhe os 2 últimos dígitos dessa lei e verifique se o ano que ela está criada foi um ano em que o contribuinte tenha praticado o fato gerador posteriormente. Se a lei é de 2010, o fato gerador tem que ser depois de 2010. Se a lei é de 2011, o fato gerador tem que ser depois de 2011. Se eles estiverem aplicando uma lei atual para um fato do passado, está aqui a sua tese de defesa e o débito deve ser anulado. Eles não podem cobrar aquele boleto. Pedro, mas eles podem mandar um boleto novo? Até podem, mas eles não têm aquele prazo de 5 anos? Então, se já passou o prazo de 5 anos, nem se você decretar nulidade, eles podem mandar novamente o carnê. Por isso que é sempre importante você verificar se o ato praticado atende todos os requisitos do artigo 142. Porque se não atender, você já sabe que aquela cobrança é indevida. Além de olhar a lei, além de olhar o ano, verifique se já passou a decadência, que é o prazo para chegar o carnê na minha casa, e verifique se depois que o carnê chegou e venceu, se ele ainda pode ser cobrado, porque pode ser que já tenha passado mais de 5 anos do vencimento, que é a chamada prescrição. Feito isso, ainda pode ter erro? Pode, pessoal. E agora eu quero que você, por favor, anote aí a Lei 4717. Essa Lei 4717, ela estabelece outros requisitos importantes. E eu destaquei desses 5 requisitos importantes, 3 requisitos que são importantes na nossa área. Guarde aí, artigo 2º da Lei 4717 de 1965. Pedro, é comum na área tributária a gente ter leis tão antigas assim?
Sim, pessoal, desde que eu me conheço por gente, se fala em reforma tributária. Com certeza, você que me assiste, sendo da área tributária ou não, você já ouviu falar a possibilidade de uma futura reforma tributária. Desde quando eles falam isso? Desde 1988. A gente está em 2020 e até hoje ninguém conseguiu essa proeza de fazer uma reforma tributária. Mas fique calmo que se ela sair, se a reforma tributária vier no ano que vem ou no próximo, a gente te atualiza com todas as informações necessárias. Mas não se assuste quando você ouve falar de reforma, porque desde 1988 eles estão tentando. Então já faz um pouquinho de tempo e por isso as nossas leis são tão antigas. Lei de 65, o nosso Código Tributário Nacional é de 1966. Por isso se fala tanto em reforma, né? Um sistema que precisa ser modificado, mas é muito difícil por vários elementos. O que você precisa guardar é que essas leis antigas continuam vigentes e foram recepcionadas pela Constituição, ok? Pedro, então além de tudo isso que você falou, olhar a lei, olhar o artigo, verificar o ano, verificar o tempo para ver se teve prescrição ou decadência, que mais eu tenho que olhar? Você também precisa olhar 3 elementos. Primeiro, aquela pessoa que está te cobrando, ela é competente para isso? O primeiro elemento que todo ato tem que ter é a competência. Está no artigo 2º da Lei 4717. Como que isso se aplica na prática? Vou dar um exemplo. Existem impostos que são de competência da União. Por exemplo, o Imposto Territorial Rural. Quem são produtores rurais, quem tem fazendas, não paga IPTU, paga ITR, Imposto da Terra Rural. Quem pode cobrar esse imposto de mim é a União. Só que o que acontece? Vários municípios querem ter o direito de cobrar esse imposto. Eles até podem ter esse direito de cobrar, desde que eles estabeleçam um convênio com a União. Muitos municípios não têm convênio. Eu peguei um caso recente de Ferdinandópolis, não sei se você conhece, uma cidade que fica lá no Mato Grosso. E o município que estava cobrando o imposto de um produtor rural não tinha ainda firmado o convênio. Ele tinha vontade de estabelecer um convênio com o fisco, com a União, com a Receita Federal, mas ele não tinha ainda feito esse convênio. Como é que eu sei se tem convênio ou não? Simples, você entra no site enat.com.br. Lá nesse site, enat.com.br, você sabe se o município fez ou não convênio com o poder público. O que aconteceu? Não tinha convênio estabelecido. Então, o que eu aleguei na defesa desse produtor rural? Incompetência. O boleto tinha lei, o boleto estava no prazo, mas a pessoa que mandou o carnê não tinha competência para cobrar. Então, portanto, você vai alegar incompetência. A cobrança é nula, porque incompetência significa, no mundo do direito, a pessoa que tem aptidão para cobrar o que ela está cobrando. Se ela não tem aptidão, significa que ela é incompetente. Deu para entender? Fique muito atento. Receita Federal, ela tem várias delegacias espalhadas pelo Brasil inteiro. Se eu moro em Goiânia, a delegacia que vai me cobrar tem que ser a delegacia de Goiânia. Se vier um boleto da delegacia de São Paulo me cobrando aquele imposto, a cobrança é ilegal, por falhar na competência do tributo. Deu para entender? Outra coisa importante que você precisa conferir. Vícios de forma. Pedro, o que é isso? Todo boleto tem que chegar na minha casa de uma maneira estabelecida na lei. É o que a gente chama de forma. Então, como você foi citado dessa cobrança? Essa cobrança veio com todas as informações necessárias, toda a explicação do fato gerador que você praticou? Não basta, pessoal, o poder público dizer que você foi multado. Ele tem que dizer o nome da rua, que dia você estava lá, qual foi o horário, que carro você estava usando. Em direito tributário é a mesma coisa. Quando o governo diz para mim que eu oferi renda, não basta ele alegar, ele tem que provar essa informação. Isso que a gente chama, tecnicamente falando, de motivação. É quando ele explica para mim que dia, em que banco esse dinheiro tá, com quem eu peguei esse dinheiro, qual foi o horário que esse dinheiro entrou na minha conta. Não basta o poder público dizer que eu pratiquei o fato gerador, ele precisa me comprovar essa informação. Já peguei casos, por exemplo, de contribuintes que receberam herança no exterior. E aí, a Receita Federal, ou até mesmo o Estado, veio cobrando o imposto que incide sobre a herança. No imposto de renda, nós temos uma isenção. Então, se você recebe uma herança do exterior, você não paga nada. Mas o imposto estadual sobre a herança, muitos querem cobrar. Inclusive, está no Supremo Tribunal Federal. Por que eles querem cobrar? Porque se você recebeu uma herança no exterior e mora em Goiás, paga para Goiás. Se você recebeu uma herança do exterior, mas mora em São Paulo, paga em São Paulo. Mas qual que é o problema, doutores? Não tem lei.
Se não tem lei, não pode cobrar. Então nós temos um problema na motivação do ato. Lembra que eu comentei agora há pouco que todo ato tem que vir a lei que cria aquela obrigação tributária? Muitos desses boletos estão chegando sem lei, porque não existe mesmo, tá? Não existe uma lei hoje, em âmbito nacional, que autoriza a cobrança de herança do exterior. Mas os estados vão te mandar para você pagar? Com certeza. Existe uma estimativa que só no estado de São Paulo, se realmente o Supremo reconhecer que por ausência de lei não pode se cobrar, que é o que está prevalecendo hoje, mais de 5 bilhões de reais terão que ser devolvidos pelo estado de São Paulo por contribuintes que acabaram pagando sem saber e depois entraram com a ação para pedir a restituição do tributo. Olha o impacto financeiro. E se você pensar, desse valor que o seu contribuinte vai receber, você tem direito a uma parcela desse valor. Afinal, é você que foi a pessoa que postulou em juízo para dar a ele esse direito. Então, imagina quantos contribuintes que estão hoje com ação na justiça, que buscaram um advogado na área tributária, e aí com essa busca eles vão conseguir agora resgatar esse dinheiro pago indevidamente, tá bom? Então não esqueça, sempre que o boleto chegar, além de olhar a lei, além de olhar o prazo, verifique se a pessoa que praticou o ato tinha competência, verifique se a forma como o ato foi praticado está certa. Uma vez eu recebi uma pessoa no meu escritório que ela é frentista de posto de gasolina, porém, o que ela faz? Ela também vende produtos, né, de porta em porta. Sabe aquela pessoa que vai numa rua popular, compra produtos e vai de porta em porta vendendo? O Estado observou a conduta dela e está cobrando ela de ICMS. Só que o Estado deixou de juntar as notas fiscais, deixou de juntar os comprovantes de que ela realmente comprou aquela determinada mercadoria e revendeu. Sem esses comprovantes, não adianta falar. Tem que provar. E esse foi o nosso argumento de defesa no processo. Pedro, como que eu calculo quando eu sou cobrado indevidamente? Eu, advogado, como é que eu devo cobrar os honorários? Doutores, basta você verificar o proveito econômico. Quanto que o seu cliente vai economizar dessa ação que você está ingressando para anular a cobrança? Toda cobrança tem um valor. Se você está entrando com uma ação para tirar esse valor, ou seja, para diminuir ou até mesmo zerar a cobrança, sobre o que ele deixar de pagar, é o percentual que você vai cobrar. Normalmente a gente cobra de 20% a 30% desse percentual. Então se o contribuinte, por exemplo, vai conseguir restituir 100 mil reais, você vai cobrar de 20% a 30% desse valor, de 20 a 30 mil reais, como honorários contratuais e êxito sobre a ação, comento. Precisa entrar na justiça para pedir a nulidade da cobrança? Não precisa. E aqui está o grande diferencial da área tributária. Se você advoga na área civil, se você advoga na área empresarial, a maioria das ações, se não tiver acordo, tem que ser judicializada. Em direito tributário, não precisa. Mas a gente, né, advogado, gosta de judicializar. Então aqui eu estou para quebrar um paradigma com você. Recebeu uma cobrança tributária, verificou que existe um vício, você não precisa entrar com ação na justiça. E você vai peticionar gratuitamente no Poder Administrativo. Lá no Conselho Administrativo de Recursos ou de Impugnações Fiscais, pedindo, então, o reconhecimento que aquela dívida, aquela cobrança é ilegal. Viram como é simples analisar um auto de infração? Mas muita gente desconhece isso, até porque o fisco não quer que você saiba avaliar um auto de infração. Basta você pegar o boleto, analisar todos esses elementos que eu aqui mencionei, analisa a lei, analisa o ano, analisa o prazo, analisa a competência e verifica se o boleto chegou com todas as informações necessárias do ato que foi praticado. Percebendo um certo vício, entre com a ação administrativa, que a gente vai falar depois sobre isso. Como que você entra com essa ação administrativa para pedir a devolução. O que você ganha com isso? Um percentual do valor que o contribuinte conseguir economizar daquela cobrança indevida, daquela cobrança ilegal. Tá bom? Espero que tenha ficado fácil aqui para você identificar como verificar um vício dentro de um auto de infração. Tenho certeza que isso pode ajudar você e também todos os clientes para quem você trabalha, para quem você atua, tá bom? Um grande abraço, vejo vocês em breve para a gente falar um pouco mais sobre a área do direito tributário. Até mais, pessoal!